Sabe aquelas cidades pequenas que parecem tiradas de um cartão postal? Aquelas em que nada acontece, todo mundo se conhece pelo nome e a vida segue sem pressa? Assim era Plainfield, uma comunidade rural no interior de Wisconsin. Nos anos 50, por volta de 700 pessoas viviam lá. Simples, calma, isolada. Um daqueles lugares em que até o vento parece andar devagar. Mas toda essa tranquilidade ia acabar por causa de um único homem. Um homem de aparência tímida, educado e gentil. O tipo de vizinho que você nunca desconfiaria. O seu nome é Ed Gein. Depois de Ed, Plainfield nunca mais seria a mesma. Tudo começou após o desaparecimento de duas mulheres. A tranquilidade deu lugar ao medo, mas ninguém poderia imaginar a verdade. Ninguém estava preparado para o que a polícia encontraria dentro da fazenda isolada de Ed. Quando os agentes finalmente invadiram a casa, o choque foi indescritível. Quando os agentes entraram na residência de Ed, se depararam com um tipo de horror que nem mesmo os mais ousados roteiristas de terror ousariam inventar. Os policiais viram coisas tão horríveis que eu nem poderia falar nesse vídeo para não ter o meu canal derrubado. Agora, para entender essa história e como tudo chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 na cidade de La Crosse, também no estado de Wisconsin. Era filho de George Philip Gein, um homem alcoólatra que descontava sua frustração em casa, e de Augusta Wilhelmine Gein, uma mulher extremamente devota, controladora e rígida em seus valores religiosos. Os pais de Ed tiveram 2 filhos, Henry, o primogênito, e o próprio Ed. Augusta demonstrava grande preocupação com o que ela chamava de pecados do mundo e temia a influência nefasta de uma cidade grande sobre os filhos. Apesar de La Crosse não ser uma metrópole, para ela já representava riscos demais. Augusta era descrita como extremamente dominante e possessiva, e esse comportamento sufocava os filhos. Quando Ed tinha apenas 8 anos, a família se mudou para uma fazenda isolada em Plainfield, sem vizinhos por perto e sem energia elétrica. O objetivo era afastar as crianças de tudo que Augusta considerava corrompido. A intenção era proteger, mas o isolamento extremo teve consequências graves para Ed. Ed era um garoto quieto, apaixonado por leitura. Apesar de ter conseguido fazer alguns amigos na escola, não podia frequentar suas casas, nem recebê-los em casa. Sempre que algum colega aparecia para brincar, era prontamente afastado à força por Augusta, que acreditava firmemente que o mundo lá fora era perverso. Sem vida social e criado sob regras severas, Ed cresceu dentro de uma bolha criada pela mãe, uma bolha onde só havia espaço para ela. Com o tempo, desenvolveu uma relação patológica de dependência emocional e ressentimento contido. Muito próximo de Augusta e de Henry, Ed aprendeu a trabalhar na fazenda e a cuidar dos afazeres do campo. Aos 13 anos, ele largou os estudos e passou a trabalhar integralmente em casa. Não se sabe ao certo se essa decisão foi sua ou imposta por Augusta, mas de qualquer forma, ela não se importou tanto. Talvez até tenha encorajado. Com o passar dos anos, Ed se tornaria um adulto solitário e socialmente desajustado, estranho aos olhos dos vizinhos que eventualmente tentavam conversar com ele. What kind of a man did you know him as? Well, a man is a nice man, just like anybody else. The only difference I'd say in the man, he seems to be a little hot. Para alguém doutrinado desde a infância a acreditar que o mundo era maligno, o comportamento antissocial parecia inevitável. Porém, isso não explica ou justifica os crimes que cometeu, apenas contextualiza o dano psicológico sofrido. No dia 1º de abril de 1940, aos 33 anos, Ed perdeu o seu pai, George, por insuficiência cardíaca. A morte fez com que Henry, seu irmão mais velho, passasse a questionar a autoridade da mãe, desafiando suas ideias e seu comportamento controlador. Para Ed, essa rebeldia era inaceitável. Afinal, ele via Augusta como a única pessoa verdadeiramente boa no mundo. Em maio de 1944, um incêndio se espalhou pela propriedade.
Ed e Henry foram tentar apagar as chamas, mas acabaram se separando. Momentos depois, Ed solicitou ajuda e guiou os socorristas diretamente até Henry, que estava morto, caído no chão. Uma parte curiosa é que, de acordo com ele próprio, os irmãos estavam afastados, então como ele sabia onde o corpo estava? O cadáver apresentava ferimentos na cabeça, mas o laudo oficial atribuiu a morte a um ataque cardíaco, considerando os ferimentos como resultado de uma possível queda. Ninguém suspeitou de Ed naquela época, pois ele ainda era visto como um homem inofensivo e trabalhador. Mais tarde, surgiriam teorias de que ele teria assassinado Henry, motivado por ciúmes da atenção materna e pela lealdade fanática que tinha com a mãe. Augusta sofreu um forte impacto ao saber da morte de Henry. Ela ficou abalada, teve um derrame e ficou acamada. Por 19 meses, Ed cuidou dela com extremo zelo, alimentava, trocava suas roupas e até se deitava ao lado dela, não por desejo, mas em busca de afeto. Ela melhorou temporariamente, mas sofreu outro derrame e faleceu em 29 de dezembro de 1945. Ed estava com 39 anos e agora completamente só. Para ele, foi o fim do mundo. Sua única conexão afetiva havia desaparecido. A casa antes limpa, sob o comando de Augusta, se transformou em um verdadeiro amontoado de entulho. Os pratos se acumulavam na pia, o lixo não era mais retirado e os cômodos estavam em completo abandono. O estado do lar era o retrato perfeito do estado emocional de Ed. Sem apoio psicológico e completamente isolado, Ed passou a ter uma obsessão pela morte. Mergulhou em leituras bizarras, desde literatura médica até histórias de crimes de guerra. Um caso em particular chamou sua atenção, o da esposa de um oficial nazista que colecionava a pele de prisioneiros tatuados. Essa informação jamais saiu da cabeça doentia de Ed. Em 1947, tomou uma decisão perturbadora. Traria a mãe de volta de algum jeito. Ele, então, tentou desenterrar Augusta, mas o túmulo estava reforçado com concreto, o que impediu o ato. Frustrado, elaborou um novo plano, que era exumar corpos de mulheres que lembrassem a mãe. Estudando os registros do cemitério local e acompanhando os obituários nos jornais, Ed selecionava mulheres recém-falecidas, parecidas em aparência com Augusta. Em silêncio à noite, invadia os túmulos, abria os caixões e levava partes dos corpos para casa, às vezes o cadáver inteiro. Por 12 anos seguintes, Ed fazia essas coisas macabras. Sua casa tornou-se uma mistura de necrotério e galeria grotesca. Ele costurava pele, fazia móveis, utensílios e até roupas completas com partes humanas, tudo com o objetivo de reconstruir sua mãe. Ele sempre fechava as covas após os saques, o que dificultava a detecção dos crimes, mas os cadáveres começaram a acabar. Mas sua obsessão não acabava. Em 16 de novembro de 1957, durante a temporada de caça, quando quase todos os homens deixavam Plainfield, Ed, já com seus 51 anos, escolheu agir. Ele foi até a loja de Bernice Warden, de 58 anos, uma senhora com quem já havia tentado flertar semanas antes. Naquele dia, por volta das 9h30 da manhã, comprou meio galão de anticongelante. Bernice emitiu o recibo e com isso Ed saiu e foi até seu carro, mas logo voltou armado com um rifle calibre .22. Quando a mulher se virou para atendê-lo, Ed atirou em sua nuca. Sem chance alguma, ela caiu sem vida, e depois disso ele colocou seu corpo no carro e levou até sua fazenda. Às 17 horas, o filho dela, Frank Warden, vice-xerife, encontrou a loja aberta, com sangue no chão, e o último recibo estava em nome de Ed Gein. Isso, somado ao seu comportamento suspeito, foi o que bastou para iniciar a investigação.
Naquela mesma noite, 2 equipes policiais foram enviadas até sua residência, uma para deter Ed e outra para vasculhar a casa. Enquanto Ed jantava tranquilamente na casa de um vizinho, os policiais encontraram sua residência trancada e decidiram vasculhar os fundos. Foi quando encontraram um galpão e dentro dele, o corpo de Bernice Worden, pendurado pelos tornozelos com um corte profundo do tórax até a pelve. Seus órgãos haviam sido removidos. Para vocês terem uma ideia, a cena era tão pesada que um dos policiais chegaram a vomitar. Com evidências suficientes, retornaram à casa principal. O que os policiais descobriram a seguir ultrapassava todos os limites imagináveis da sanidade. Por toda parte, a casa estava tomada por restos humanos em formas e usos absolutamente doentio. Os agentes encontraram na casa de Ed essas seguintes coisas: era difícil de acreditar como alguém conseguiria viver naquele ambiente com restos humanos por toda a casa. Mas toda essa loucura tinha chegado ao fim. Em 16 de novembro de 1957, Ed Gein foi preso. Depois de horas sem falar, Ed abriu a boca. Após pedir um pedaço de torta de maçã com uma fatia de queijo, ele confessou ter desenterrado corpos em cerca de 40 noites diferentes, mas afirmou que nem sempre levava. Negou ter mantido relações íntimas com os cadáveres e levou os agentes até os túmulos que havia violado, confirmando os saques. Quando questionado sobre a roupa de pele, explicou que a usava como se fosse uma fantasia, com as máscaras feitas dos rostos penduradas na parede. Ele fantasiava ser sua própria mãe e caminhava pela fazenda como se ela nunca tivesse partido. Em 21 de novembro de 1957, Ed Gein foi considerado mentalmente insano. Segundo a psiquiatra forense Helen Morrison, ele não demonstrava emoções compatíveis com o que havia feito. Parecia calmo, sereno, com um comportamento semelhante ao de uma criança. Ed ficou internado por 11 anos até que fosse considerado apto a responder judicialmente. Em 14 de novembro de 1968, foi julgado culpado, mas inacusável por insanidade, sendo enviado ao Hospital Estadual de Mendota, onde permaneceu até morrer. O carro usado por Ed para transportar corpos foi leiloado por $700 e virou atração em um circo, onde os visitantes pagavam 25 centavos para vê-lo de perto. Com medo de que a casa virasse uma atração turística, os moradores temiam que Plainfield se tornasse um local para amantes do mórbido e pouco tempo depois, a casa pegou fogo de forma misteriosa. Ed morreu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos, de câncer no pulmão, e foi enterrado ao lado da mãe, no mesmo cemitério de onde roubou tantos corpos. Hoje, seu túmulo não tem marca, pois a lápide foi roubada e pedaços dela foram vendidos ilegalmente. Um final bizarro para um dos homens mais perversos da história criminal dos Estados Unidos. Ed Gein cometia seus crimes de forma discreta. Ele não foi um monstro embaixo da cama, ele foi o vizinho quieto, o homem gentil da esquina que transformou dor em pele e solidão em cadáveres. Galera, esse vídeo deu um pouquinho de trabalho pra sair, porque meu computador tá travando bastante ultimamente. Por isso até a frequência de vídeos aqui no canal acabou ficando mais baixa. Mas se vocês curtirem esse estilo de vídeo com temática de crimes, deixem aí nos comentários sugestões de temas pra eu trazer nos próximos vídeos. Valeu demais por assistir até aqui.